Queria honrar primeiramente a vida do pastor Diego, da Ana, do pastor João, Miriam. Agradeço essa oportunidade, é uma oportunidade muito rica. Eu lembro, Deus me fez lembrar esses dias, quando me escalaram, né? Em 2015, 2016, eu não tinha coragem de pregar, entendeu? Não tinha, para eu subir aqui, nem me pagando 1 milhão. E um dia eu falei assim para o Senhor, sabe, como é que eu vou pregar um dia na minha vida, né? Assim, aí eu pus na mão de Deus, assim, sabe? Eu digo, cara, e hoje eu vejo assim que, eu estou assim, um pouco nervoso, não vou mentir também não. Mas assim, a gente vê que o milagre na minha vida e na sua vida, não importa a área, como vai acontecer, isso não cabe a gente. Cabe você crer. Cabe você dar espaço, sabe? Então, assim, tem muita gente que... Não é sobre isso que eu vou pregar, isso aqui é só um background, depois eu vou orar. Uma vez um jogador muito famoso, né? O Neymar, ele falando sobre os amigos deles, falou, sabe, eu não sou o melhor jogador do mundo. E nem era o melhor jogador do Santos. Sabe, a diferença minha e dos meus amigos foi que eu continuei crendo. E muitos dos meus amigos que eram melhor do que eu, parou de crer. Em algum episódio da vida, parou de crer. Então, o que é que isso relata para mim e para você? Relata que se a gente, em algum momento, parar de crer, não é que Deus não vai fazer, é você que parou de crer. Amém? Então, vamos orar. Eu lembrei disso só para agradecer a Deus. Então, assim, se você está esperando alguma resposta de Deus, algum milagre, continue crendo. Não é porque não aconteceu que não vai acontecer. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graça, Pai, por essa oportunidade. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por cada vida aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te dou graça e te louvo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Eu vou começar como eu sempre começo, falando que se eu falar algo aqui que vocês não concordam ou discordam, né? Quem não concorda está discordando. É como uma peixada. Você não vai deixar de comer a batata frita e o peixe por causa de uma espinha. Então, se eu falar algo que não vai de encontro ao seu coração, tira a espinha e pega o resto da peixada. Amém? Então, vamos começar. Filho meu, atenta para minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Por quê? Porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Guarda no mais íntimo do teu coração. Então, isso, eu sempre começo com esse versículo, que é Provérbios 4:20. Por quê? Porque todo mundo que sobe aqui, a primeira coisa que você tem que ver, você tem que esquecer quem está aqui. Não é o Mateus. O que vale edificar aqui é a palavra. Certo? Então, quando alguém está pregando aqui, eu não tô vendo quem está, nossa, o pastor está aqui, ou o Vinícius, ou o pastor João, não. Eu fico ligado na palavra, porque a força de Deus não está na pessoa, está na palavra. Amém? Então a Bíblia fala assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Amém. Toda a palavra que é soltada aqui, ela é implantada em você, e ela é poderosa para salvar a sua alma. Então, assim, se você acolher a palavra de Deus com mansidão, o que é mansidão? Com o coração aberto para aprender. Porque a coisa que mais segura a gente no natural é a nossa mente. A nossa mente, ela trabalha contra a gente, de uma certa forma, porque a gente é acostumado, é como o pastor até falou aqui em 2 domingos passados, veja que você sempre pensa do mesmo jeito. Isso é verdade. A gente tem a tendência de sempre pensar igual. E isso é muito perigoso, porque a gente pode estar errado em vários aspectos da nossa vida. Então, a palavra, quando vem de encontro, ela vai falar para você se você está certo ou errado. Você tem que ir de espelho a palavra. E, normalmente, a maioria das vezes, muitas vezes, a gente está errado. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre a soberania da palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. A Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que força é essa? A força do seu poder se chama a palavra de Deus. A gente vai ler algumas coisas aqui. Vamos começar. Eu sempre gosto de começar no princípio de tudo. Porque no princípio de tudo,
mostra a figura central de Deus para a gente. Então, vamos... Cadê o DJ? Abre aí para a gente em Gênesis 1:1. Por favor. Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mais um, por favor. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Mais um, por favor. Disse Deus... Pronto, até aí tá bom. Disse Deus. Tá bom, agora vamos para João 1:1. Tá. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Qual é meu tempo aqui? Eu não sei. Assim, vamos botar um timer aí. Não vai ser muito longa, não, mas eu queria que fosse aí só para não me perder. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... Então, o Verbo, a palavra de Deus, era... Pronto, agora mais um, por favor. Ele estava no princípio com Deus. Mais um, por favor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele... Nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Agora pula para o 14, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém. A Bíblia fala que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas Deus criou através da sua palavra. Ele criou falando. A gente vai tratar sobre isso, sobre a soberania da palavra de Deus. A palavra de Deus está claro na Bíblia que é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Ele se fez em carne, e habitou entre nós, como a gente acabou de ler. E os discípulos viu a glória de Jesus. Então, está claro que Deus criou tudo através de Jesus. E está escrito, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. E nada do que se foi feito se fez. Então, Jesus é a palavra de Deus. Hoje, a palavra se fez carne, e hoje está no céu. Mas a mesma palavra que a gente está lendo é Jesus. O poder de Deus é Jesus. Porque muitos não conseguem vencer. Porque trata a palavra de Deus como uma palavra, é só um livro. Não é só um livro, é Jesus. É Jesus a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Agora vamos para cá. Mas aí a gente pode pensar, mas se Jesus era Deus, foi muito fácil o ministério de Jesus. Porque ele era Deus. A gente acabou de ler que ele era Deus. Ele fazia milagre, ele curava, ele batizava, ele levantava mortos, ele fazia tudo. Muitos podem pensar assim, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus. Porque a Bíblia fala que ele era Deus. Mas vamos abrir lá em Filipenses 2:5, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, mais um. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele existia em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mais um. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Mais um. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, Deus é um Deus muito justo. Ele não vai jogar injusto com a gente. Ele se torna carne e faz tudo o que fez com todo o poder. Não, a Bíblia fala, deixa bem claro, que ele se humilhou, ele se fez humano. Ele se fez humano
como nós. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus tinha cansaço, Jesus tinha sono, e a Bíblia fala que Deus não dorme. Deus não cansa. Deus é todo o poder de Jesus, ele deixou. É a mesma coisa da gente pegar o presidente dos Estados Unidos, o presidente mais importante do mundo, e dizer assim, dizer para o exército americano, é o seguinte, eu vou lá para a favela do Brasil, vocês não vêm comigo, eu vou deixar toda a minha glória e eu vou só como homem mesmo, vou me garantir. Foi isso que Jesus fez. Entendeu? E Jesus veio e provou. Ele veio como homem para quê? Para que eu e você possamos fazer tudo o que ele fez. Mas como? Jesus, vamos ler lá em Mateus 3,13. Bem rapidinho. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, mais um. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, mais um. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Mais um. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Mais um. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui eu só estou dando um background de Jesus. Jesus era Deus. Jesus é a palavra de Deus ainda hoje. Jesus foi manifesto na carne, habitou conosco. Ele fez tudo o que fez. Por quê? Porque Deus o batizou com o Espírito Santo. Ele veio como homem. Ele deixou toda a sua glória, viveu como homem, viveu como um ser humano aqui, mas ele foi batizado com o Espírito Santo e com poder. E assim também todos nós fomos. A Bíblia fala em Romanos 10:9 que se a gente aceitar Jesus com a nossa boca e crer no nosso coração que Deus o recebeu, que nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. E em Efésios 1:13 fala que quando a gente aceita Jesus, a gente é selado com o Espírito Santo. Então, teoricamente, eu só estou dando um background, teoricamente, todos nós podemos fazer tudo que Jesus fez. Nós somos, perante Deus, indesculpáveis. A gente pode... Muitos pensam, mas foi Jesus, Jesus era Deus, foi Jesus, mas eu acabei de provar que Jesus veio como homem, ele era 100% homem, ele deixou sua glória, deixou sua divindade, todo o seu poder de divindade no céu e veio como homem. Mas assim como Deus fez com Jesus, ele fez conosco. Ele nos batizou, ele nos selou com o Espírito Santo e o mesmo poder, o Espírito Santo, o mesmo poder, o poder criativo de Deus está dentro de mim e de você. Agora vamos adiantar só um pouco aqui. Amém, glória a Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Realmente a fé vem pelo ouvir. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas toda a fé vem também pelo ouvir. Se você ouvir só lixo do mundo, a fé no diabo vai vir também pelo ouvir. A fé em qualquer pessoa vem pelo ouvir. Então, a fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que Deus criou foi através de sua palavra. E foi falando. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar nesse ponto. Tudo que Deus criou falando. Na minha vida e na sua vida, tudo que você vai criar é falando também. Muita gente não consegue conseguir as coisas que estão no coração, ou é porque está pedindo mal, ou é porque está falando as coisas erradas. Você não pode falar uma coisa hoje e anular amanhã. Toda a sua palavra tem que ser em concordância com a palavra de Deus. Então a Bíblia fala, tende, porém, o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu quero chegar
eu quero chegar no ponto de criação do seu mundo. O que você precisa está debaixo do seu nariz. Fale as coisas corretas, conforme a palavra de Deus. Todos nós aqui, incluindo eu, poderia estar num patamar muito maior. Mas por que não está? Porque a mente ainda não está renovada a um ponto de crer totalmente e falar em conforme a palavra do Senhor. Caso contrário, nós já era para estar assim, eu falo eu, nós não, eu, já era para estar assim num voo muito alto. Mas o que é que falta? A gente tem que trabalhar como Deus trabalhou. Como é que Deus trabalhou? Eu crio, eu faço, eu falo. Eu creio, eu falo. A palavra de Deus é carregada de fé. A palavra de Deus é carregada de fé. Ou seja, se a palavra de Deus é carregada de fé, você tem que falar a palavra de Deus com sua boca. E chamar o mundo que você deseja para você. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui Mateus 21, 18, por favor. Eu vou provar para vocês por que a gente não tem as coisas que a gente almeja. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mais um, por favor. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou a figueira? Jesus, porém, respondendo: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, o que é que a Bíblia acabou de falar? Um dia eu vi um pregador falando sobre isso e eu pensei muito, mas é verdade. Tudo que eu, nem você, tem ou não conseguimos é porque a gente não tem fé para obter. É simples assim. É nu e cru a verdade. Doa quem doer. Eu não consegui algo que eu estou almejando de Deus. Segundo a Bíblia, é porque a gente não tem fé. É simples assim. É desse jeito. É bem simples. A Bíblia fala aqui, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira. Não somente você vai falar para essa figueira, mas até mesmo aos montes. Há um monte de dívida que você tem, há um monte de problema que você tem. Mas por que não acontece? Porque você não tem fé. Simples assim. Aceite a verdade. É assim, é simples. Eu aceitei isso. As coisas que eu não tenho, que eu ainda não consegui no Senhor, é porque eu não tenho fé para alcançar. É simples. Meu pai, eu estou com uma doença no corpo. É porque você não tem fé para receber a cura. Simples assim. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus já tomou toda a enfermidade. Em Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele já tomou sobre si toda a enfermidade. E já levou sobre si toda a doença. Em Efésios 1, 3, ele fala: bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas sorte de bênção. Meu pai, eu quero um emprego novo, eu quero isso, quero aquilo. Mas calma, o não ter fé não é o problema. Isso não é o problema. Mas é a realidade no momento. Aquilo que você não tem, aquilo que você almeja e ainda não conseguiu, é porque você não tem fé para receber. Eu sei que não. Segura aí, diácono, a galera está todo mundo pulando. Ninguém pula, né? Quando a gente fala a verdade assim na cara mesmo. Ninguém pula. Mas é a verdade.
É a verdade. É a verdade nua e crua. Você não tem fé. Mas não tem problema. Calma. Calma. A fé é igual um músculo. A fé é igual um músculo. Você não tem fé. Se eu botar uma barra aqui de 50 quilos no chão, muitos não vão levantar. Talvez 1 ou 2 levante. Mas como é que você começa? 1 quilo. Aí depois de 2 meses, 2 quilos. Depois 3 quilos. 4 quilos. 5 quilos. Você vai criando músculo. Você vai criando fé. Na minha vida, as coisas que eu alcanço e alcancei é porque eu tenho fé. Tem área na minha vida que eu tenho uma convicção tão forte, mas tão forte, que pode vir o capeta que for aqui falar comigo, não vai adiantar, porque eu sou plenamente convicto. Tem área na minha vida que eu sou plenamente convicto. Ninguém vai ter essa convicção de mim. Mas tem área na minha vida que eu não sou plenamente convicto. É simples. E é nessa noite que eu vou ensinar vocês o que fazer. Simples. Simples assim. Então, veja só, muitas circunstâncias falam com a gente. Sabia que as circunstâncias falam? As circunstâncias falam sem lançar voz. Uma dor no corpo fala com você de noite, ele chama você de tudo que é nome. Você é um fraco, um crente fracote, está com dor e não é curado. A geladeira, às vezes, você abre, está seca, não tem nada. Sabe o que ela está falando para você? Você é um babaca. É isso mesmo. É isso. Às vezes a circunstância com vocês bate de frente e lhe chama de tudo que é nome. É a realidade. Eu não vou falar aqui, meu bebezinho, tal, não. Eu vou falar a realidade. Por quê? Porque as circunstâncias, o diabo usa as circunstâncias contra nós. Entendeu? O diabo ele é profissional em usar as circunstâncias contra nós. Por quê? Porque ele quer confrontar a sua fé. Ele quer confrontar o seu Deus. Porque, na verdade, quando vem a circunstância, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, onde é que estava Deus? Porque o diabo odeia Deus. E ele lhe odeia também, porque você é feita a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que vir uma circunstância contra você, você na hora pensa, onde é que estava Deus? Mas esse pensamento não veio de você. Veio do diabo para lhe confrontar. Quando a dor vem, meu amigo, cadê teu Deus, cara? Aquele versículo lá que tu declara tanto e não acontece nada. Tu declara fé, funciona coisa nenhuma, cara. Isso é tudo conversa de crente. Você, às vezes, abre seu banco lá, o extrato do seu banco, não tem nada. O que é que o diabo está falando para você? Que você e sua fé não servem. Porque, na verdade, ele quer atacar é Deus. Quando alguém quer atacar ele mexe com meu filho. Entendeu? Se alguém quiser me ver um dragão brabo, mexa com meu filho. É assim com Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele mexer com os filhos de Deus, ele está mexendo com Deus. Na verdade, ele quer falar assim para Deus, Deus, o teu filho lá, aquele lá, que é todo crentão, está passando necessidade, está passando dor. Esse negócio de fé é tudo conversa. É isso mesmo. Eu estou falando a realidade para a gente ficar ciente da realidade. É bom viver na realidade mesmo. Porque esse mundo é um mundo ruim. É um mundo ruim mesmo. É um mundo do cão. A gente é crente, estamos aqui para viver uma vida e vida em abundância, mas todo dia a gente tem que se levantar. Todo dia é uma luta, todo dia a gente tem que estar forte, porque se a gente enfraquecer, o inimigo vem e faz a maior bagunça. É simples. A Bíblia fala, veja só, como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo falando. Deus criou o mundo falando. Eu criei, eu falo. Deus é um Deus de fé. Ele crê e fala. Ele crê e fala. A Bíblia fala que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. O que é que quer dizer isso? Um exemplo, quando a gente quer
fazer uma escola de medicina. Qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Cara, eu não conheço nenhum doutor aqui, mas vamos ver no Brasil. Eu não estou lembrado de um doutor muito bom. Mas um exemplo, a gente pensa assim, cara, eu quero ir naquela faculdade. A Harvard aqui é a melhor faculdade. Cara, eu quero que meu filho estude na Harvard. Por quê? Porque lá só tem os melhores. Ou no Brasil, na USP, né? Na USP, que é muito boa lá de medicina. Eu quero que meu filho estude na melhor. Porque eu quero meu filho o melhor. Cara, entendam. Para que Jesus veio? Jesus é imagem e semelhança. E não só isso, Jesus é Deus, em carne. Ele se humilhou a um ponto de se transformar num corpo humano. E vinha aqui mostrar para a gente como se vive, como se deve fazer. Ele deu a melhor universidade de graça. Como é que Jesus fazia as coisas? Dizendo, falando. Os ventos se levantavam, cale-se. As circunstâncias se levantavam, cale-se. Haja isso, haja aquilo. Ele curava todos. O que é que a gente tem que fazer? Imitar o melhor mestre dos mestres. A Bíblia fala em Marcos 11, 23, que é o nosso versículo, né, do ministério. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, direis a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará aquilo que você diz, assim será com ele. Assim, se você crê naquilo que você diz. O problema das pessoas, eu tenho estudado bastante sobre isso, é que a gente anda falando muita besteira. E por a gente falar muita besteira, a gente não crê no que a gente fala. A nossa voz não vale nada. É desse jeito. Uma hora a gente fala uma besteira aqui, outra hora fala uma besteira aqui. Como é que você vai crer no que você fala? Se você está falando errado, qual vai ser a hora que você vai crer? Quando você falar certo. A Bíblia fala, quando você crê naquilo que você fala, um monte do que for na sua vida vai sair. Mas no momento que você crê, e eu estou ouvindo bastante sobre isso, sobre esse assunto específico, e é muito difícil mesmo a gente controlar a nossa voz. Por isso que Tiago falou, aquele homem que não peca com a língua é perfeito. A gente uma hora solta uma piada ali, solta outra piada ali, solta. Imagine se a gente anda falando, nossa, eu estou morrendo de fome. Você lançou uma praga no seu corpo, que você está morrendo, você vai morrer. Entendeu? Aí você fala, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de preguiça, eu estou cansado, eu estou morto, eu estou isso, eu estou quebrado. Cara, você está chamando só coisa ruim para sua vida. É por isso que não se acontece na sua vida. A gente só fala besteira, a gente tem que medir as nossas... E é difícil. Não vou mentir, é difícil. A gente falar só palavras de fé é muito difícil. Eu estou falando que é difícil, olha o problema. Tá vendo? Tá vendo? Viu? É fácil. Vigiem. É fácil. Viu? É por isso que não se concretiza. A gente tem que vigiar mesmo. É uma tarefa diária. Mas como é que isso acontece? Se a mente estiver 100% renovada. Você só fala o que você pensa. Você só fala o que você pensa. Agora, o segredo, the secret. Agora, o segredo para se obter fé no que você quiser. Agora é o segredo. Eu não vou nem cobrar, vou dar de graça. Tô brincando. Só foi para vocês acordarem. Mas é assim, veja só. Onde a maioria dos crentes erra. Inclusive eu. Mas eu estou me policiando cada dia mais nisso. Veja. A gente acabou de ler em Mateus 18, 21, do 18 ao 22, que as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não tem fé. Não foi isso? Não fui eu que falei, foi a palavra. Se tiverdes fé. Se você não tiver, o que é que vai acontecer? Nada.
É por isso que a gente não recebe, porque a gente não tem fé. Mas porque onde as pessoas erram, agora vocês escutem bem isso aqui, gravem, depois ouçam pelo menos essa parte. O segredo de obter fé em qualquer área é bem simples. É bem simples. Você primeiro, eu já falei várias vezes aqui, mas um exemplo, eu queria trazer sobre cura, porque é uma área que eu estou ouvindo sobre cura. Eu já fui curado de esofagite, de hérnia de hiato, e eu, por negligência minha, olha o perigo da negligência, comecei a abusar da coca, comecei a abusar da pimenta, comecei a abusar da mostarda, do ketchup, de tudo. Comecei a abusar mesmo. Vários sintomas estão voltando na minha vida. E eu estou vencendo de novo. Qual é o segredo? Eu queria trazer isso para a cura nesse momento agora. Vou trazer para a cura, mas isso aí em qualquer área da sua vida. Eu comecei a prosperar financeiramente quando eu comecei a fazer isso aqui que eu estou fazendo, que eu vou falar para vocês. O que é que você deve fazer? Você descobre a área que você tem falta, o que você quer alcançar, que você quer criar fé, você quer ficar plenamente convicto, que nada vai te tirar essa convicção, nada. Pode vir o que for, ninguém vai tirar essa convicção de você. Você descobre a área que você precisa. Depois que você descobrir a área que você precisa, o erro, vou primeiro falar o erro, e depois o que deve ser feito. O erro é, muita gente ama ouvir pregação. Isso é lindo, isso é lícito, isso é bom. Mas muita gente ouve hoje sobre fé, amanhã sobre amor, amanhã sobre perdão, amanhã sobre justificação, amanhã sobre qualquer outra coisa. Isso aí não vai criar fé em você específico. Você tem que ser como um laser. Sabe aquele laser vermelhinho assim? O que é um laser? Laser é uma luz igual essa aqui, só que ela aponta apenas para uma direção. Uma direção. Então, o que você faz? Você, de manhã, segunda-feira de manhã, escuta sobre o quê? Sobre o que você precisa. E de tarde, a mesma coisa. E de noite, a mesma coisa. Terça, vou dizer cura. Terça de manhã, cura. Terça de tarde, cura. Terça de noite, cura. Quarta de manhã, cura. Quinta de manhã, cura. Quinta de noite, cura. Sexta de manhã, cura. Sexta de tarde, cura. Sexta de noite, cura. Sábado de manhã, cura. Sábado de tarde, cura. Sábado de noite, cura. Domingo de manhã, cura. Domingo de tarde, cura. Domingo de noite, cura. E vira assim. Vai. Você vai virar um laser. Você vai mirar apenas em uma direção. E isso vai lhe trazer fé. Isso vai lhe trazer fé, vai lhe trazer uma convicção. O poder criativo de Deus se chama o Espírito Santo. Ele está dentro de você. No princípio, ele parava sobre as águas. Quando Deus disse, haja, Deus e o Espírito Santo criou as coisas através da palavra, que é Jesus. Você já tem a palavra de Jesus dentro de você. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você e eu, o que é que tem que fazer? A gente tem que fazer isso aqui, ó. Criar uma convicção tão violenta, meu amigo, mas tão violenta que nada no mundo. Isso é fé. É a certeza, não é a dúvida. No momento que você está com dúvida, você não está com certeza. Você vem aqui para uma oração. Vem o pastor, ora aqui, ora, tá. Deixa eu ver se eu estou curando. Pronto, você está com dúvida. Você nem sabe se foi curado. Você está com dúvida, isso não é fé. Você não vai receber. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer isso de segunda a segunda até você vencer esse obstáculo. Venceu. Vai para outro. Vai para outra área. Porque se você não fizer isso, você não vai criar fé e as coisas não vão acontecer na sua vida. Na minha vida foi assim. É específico. Eu sou específico. Fico catucando naquela área até acontecer. Até você estar plenamente convicto. Como fala aqui, ó, em Romanos 4, 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera.
Por quê? Porque se não está cumprindo na minha vida e na sua vida, a gente vai querer culpar Deus. É simples assim. A culpa é de Deus. Está escrito, eu pratiquei, não aconteceu, a Bíblia está errada. Mas a Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Simples assim. Se não está acontecendo, a culpa é minha e sua. Eu já aceitei essa verdade. Eu não luto mais contra Deus, não. Já lutei. Já pensei um monte de coisa. Não. Se não está acontecendo, segundo Mateus 21, 18 a 22 lá, é porque eu não tenho fé. Mas a fé vem pelo ouvir. E o ouvir. E o ouvir é igual você, quando gosta de uma música, você ouve tanto, 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 que já está saco cheio. Quando você tiver saco cheio, se arrependa e ouça mais. É desse jeito. Se arrepende e ouça mais, velho. Porque não tem jeito. Você quer ser curado? Você quer prosperar financeiramente? Você quer ser o cara? Você quer tudo que Deus tem para você? Acredite, veja só, acredite. Deus não tem miséria para você. Porque a gente vive na miséria. Muitas vezes, em várias áreas. Eu já vivi na miséria em vários anos da minha vida, sendo crente. Deus tem miséria para mim? Não tem, mas eu não sabia. Eu vivia na miséria porque eu não sabia. Hoje eu sei o que Deus tem para mim. E ele não tem o que eu tenho hoje, não. Ele tem muito mais. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar naquilo que Deus tem. Mas como? Se eu não fortalecer meu músculo, quem é que vai fortalecer? Deus? Deus vai fortalecer seu músculo? Vai não. Ele vai falar, filho, dá um tempo aí na preguiça, velho. Bora. Bora, tu quer o quê? Tu quer ficar na mesma vários anos? Eu já fiquei na minha vida andando assim, parecendo uma esteira. Só andando. Andando. Meu amigo não saía do canto, velho. Por quê? Por causa da preguiça espiritual. Ou por falta de conhecimento. A gente aqui está tendo a escola, a gente está tendo manjar, a gente tem recebido palavras atrás de palavras, a gente é indesculpável. O problema, vou falar bem a verdade, o problema nosso é a preguiça. É a preguiça mesmo. Entendeu? Mas aí você pode dizer, meu irmão, Mateus, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou rico, eu sou milionário. Filho, você pode ter outro problema. Eu ia falar uma piada aqui, mas vou não. Eu ia saltar uma aqui, mas vou não, porque depois eu me arrependo aí. Alguma área da sua vida você tem uma dificuldade. Eu tenho certeza. Pense comigo. Abraão era um senhor de idade de 100 anos. Véio. O bicho tinha 100 anos. E ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como você tem. Deus deu um remédio para o cabra, que o cabra ficou macho, meu amigo. Depois que Sara morreu, ele teve mais 5 filhos, se eu não me engano. O bicho ficou potente mesmo. Meu amigo, imagine o que Deus pode fazer com você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Lá no céu, quando a gente chegar, a gente vai chegar, pai, eu não tinha fé de Abraão, porque você não quis. Simples assim. Porque a fé vem pelo ouvir, e Abraão nem sabia disso. Abraão não sabia disso, Moisés não sabia disso, ninguém sabia disso. Eles não tinham a palavra que a gente tem. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles como a gente tem. O problema nosso é que a gente não foca em algo. Eu vim aqui para falar para vocês só isso, eu acabei. Foquem naquilo que você precisa. Segunda, terça, quarta, não ouça mais nada, só ouça o que você precisa. Eu preciso de cura, só ouça sobre cura. Eu preciso ser próspero financeiro, só ouça sobre financeiro, sobre finanças. Mas a Bíblia vai falar um monte de coisa. Cara, acredite, quando você começa a focar em alguma área,
Vamos usar finança aqui. Cara, Deus começa a abrir portas, começa a abrir entendimento. Ele começa a abrir mundos que não existia para você, que assim foi para mim. Acredite, como vai acontecer na sua vida não é da sua conta. A sua conta é crer. Você é crente. O crente crê. Você não adianta querer. Se você quiser morrer esquelético, sem fé, você vai. Deus não vai fazer nada por você. Você tem que ouvir. E acredite, eu tenho estudado sobre isso. Ninguém é mais poderoso, nenhuma voz é mais poderosa do que a sua. Porque a gente tem a tendência de sempre ter a razão. A gente gosta de se ouvir. A gente fica se remoendo. A gente consegue nos ouvir muito mais do que qualquer outra pessoa falando. Porque a gente fica falando com a gente 24 horas. Todo momento a gente está se falando com a gente mesmo. E está falando com a gente. Imagine se você começar a falar palavras de fé. E declarar a palavra. Crê e fala. O seu mundo vai ser criado com suas palavras. Deus não vai vir aqui criar um mundo para você, não. Deus já lhe deu toda a fé que a gente precisa, essa fé muscular, essa exercício de fé, é apenas para a gente receber o que Deus já deu. Deus não vai fazer mais nada por ninguém. Deus já fez. O nosso trabalho é apenas crer para receber. Crer para receber. Mas como é que você crê? Ouvindo a mesma coisa, ouvindo. Por que tanta gente gosta de política? Porque ouve tanto que crê. Tem muita gente que crê, um monte de gente aí, um monte de lixo. Por quê? Porque ouve. E a fé vem pelo ouvir. Seja em Deus, seja no diabo, seja na política, seja o que for. Agora, a única fé que pode te salvar e conquistar as coisas que você precisa para a sua vida é a fé que vem de Deus. Assim como ele falou, se você disser, se você tiver fé, você vai ter o que você quiser, meu filho. Você não só vai amaldiçoar essa figueira, como você vai ser pai de multidões, assim como foi com Abraão, ou como você vai ser o que você quiser nessa terra, conforme a palavra de Deus. É simples. Use a sua fé, foque a sua fé naquilo que você precisa, de imediato. Eu estou ouvindo só sobre cura agora, ultimamente. Alguns sintomas estão passando pelo meu corpo, ele vai embora, esses sintomas do inferno. Eu estou ouvindo de cura, de manhã, de tarde, de noite. Cura, declarando a palavra, declarando, se fortalecendo. Meu amigo, vou estar plenamente convicto. Como eu tenho em outras áreas que eu sou plenamente convicto. Então, hoje, seja qual a área que você precisa, foque até você conseguir. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus. Obrigado pela oportunidade, pastor João. Amém.